vamos entender um pouquinho sobre o que é enteroterapia e se ela é pra você. Primeiro a gente precisa começar a entender um pouquinho sobre a origem da palavra enteroterapia, tá? A enteroterapia, ela vem do grego, tá? Entero significa dentro, ok? E terapia, tratamento. É a mesma origem da palavra gastroenterologia, que é uma palavra que a gente já está acostumado a ouvir, que é a área da medicina ali que trata o sistema gastrointestinal, tá? Então, é a mesma origem e a gente tem ali o entero. Sempre que a gente fala de entero, a gente tá falando de dentro, a gente tá falando de intestino, né? Antigamente se usava muito essa palavra para intestino, entero. Então, aqui a gente vai usar sempre enteroterapia para tratamento de intestino, tratamento interno, tratamento de dentro, tá? Então já vai ficando claro aí um pouquinho na cabeça de vocês, um pouquinho do que é a enteroterapia. E eu não vou entrar aqui na minha história de como que a enteroterapia surgiu, porque eu explico ela com muitos detalhes lá dentro da jornada Tratando na Raiz, na aula número 1. Então eu aconselho você a assistir as aulas da jornada para você entender um pouquinho da história e como que a enteroterapia surgiu, ok? Mas a enteroterapia, ela tem como base a restauração. Então ela é uma terapia que é comprovada clínica e cientificamente. Então tem muitos casos aí de clínicos que eu fui comprovando ao longo dos anos e hoje já tem muitos alunos meus que aplicam a enteroterapia, então a gente tem uma base muito grande de testemunhos, de casos reais de pessoas que tiveram seus problemas tratados na raiz, tá? E a gente usa ali como protocolo base o DAMI, tá? Então o DAMI é o nosso protocolo base dentro da enteroterapia, que une 3 ferramentas principais, que é a fitoterapia, a trofoterapia e a aromaterapia através da linha francesa. E não se preocupa, porque eu vou discorrer aqui ao longo da nossa aula um pouquinho sobre cada uma dessas questões. Então fique tranquilo que eu vou ajudar vocês nesse quesito, tá? Então, a enteroterapia é essa terapia de alta potência medicinal, com comprovação científica e muitos casos clínicos ali que trata a raiz dos problemas de saúde, tá? Então, ela é uma terapia natural baseada em evidências, é assim que a gente chama a enteroterapia. Então, aqui já deu para você entender, já deu para assentar um pouquinho aqui na sua cabeça que não é invenção da minha cabeça, né? A enteroterapia, ela não nasceu de um dia que eu sonhei, né? Caí, bati a cabeça e tive uma visão ali com a enteroterapia, não. A enteroterapia nasceu de muito estudo, nasceu de muita dedicação, de olhar realmente os estudos científicos. Como eu falei na aula de ontem, parte da minha motivação foi um pouco de uma frustração que aconteceu comigo, em relação a mim e depois em relação ao meu trabalho. Então eu não vou entrar aqui porque eu falei um pouquinho ontem e também falo bem a fundo na aula 1 da jornada, tá? E com base em muitos estudos, muitas horas mesmo de dedicação, nasceu a enteroterapia, nasceu o DAMI, tá? Então ele tem quase 10 anos aí de construção. Só que o DAMI, só que a enteroterapia, ela não tem o foco apenas em regular o fluxo intestinal, em ajudar pessoas que têm constipação, ajudar pessoas que têm diarreia crônica. Não é isso. Quando a gente fala ali um pouquinho sobre saúde intestinal, automaticamente, tanto nós quanto o nosso cliente vai ligar e vai dizer assim, poxa, mas se eu vou no banheiro todo dia, então eu não preciso da enteroterapia. Não, porque o fluxo, né, de idas ao banheiro é só um dos fatores que a gente analisa para ver se esse intestino está saudável. O bom terapeuta, ele olha aquilo que o cliente não fala. Pode ser que esse cliente ele vá no banheiro todos os dias. O fluxo de evacuação dele é maravilhoso. Mas ele tem problema na tireoide, mas o cabelo dele cai demais, a pele dele é feia, ele tem melasma, ele tem algum problema de pele, ele tem problemas respiratórios, tá? Então, a evacuação não é o único sinal de que aquele intestino está saudável. Então, a gente já começa quebrando algumas crenças limitantes aí. Então, a gente mostra para o nosso cliente que sim, ele pode ir no banheiro todos os dias e o intestino dele não estar saudável,
ok? Então, aqui, ó, uma das frases... De novo, esqueci de ligar minha luz, peraí, galera. Eu abro a janela e tá de dia, a gente esquece de ligar a luz, né? Então, Hipócrates, né, que é o pai da medicina, ele falava muito sobre isso, há mais de 2000 anos atrás, que a saúde ou a doença de um corpo começa no intestino. E quando eu tava naquele meu processo, né, que eu falei pra vocês na live de ontem, né, na live de ontem à noite, onde eu tava naquele momento de frustração, de fracasso, de reflexão, de ver o que eu ia fazer, se eu ia desistir, se eu ia continuar, o que eu ia fazer. A única coisa que eu sabia é que daquele jeito não dava pra continuar. Talvez você esteja nessa situação aí, você tá tão frustrado, se sentindo tão fracassado que você não sabe se você tá no caminho certo, você não sabe se você vai continuar, mas o que você quer é fazer algo pra mudar. E eu tava justamente nesse momento da minha vida e eu encontrei essa frase de Hipócrates, que ele dizia que todas as doenças começam no intestino. E pra mim, gente, aquilo foi, assim, um chacoalho. Porque se um cara visionário como era Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, há mais de 2000 anos já falava isso, por que será que eu estava tentando amenizar o sintoma das pessoas? Por que será que nenhum dos vários cursos que eu fiz, que terapeuta natural é um bichinho que gosta de fazer curso, né? Mas isso esconde o quê? Esconde uma insegurança. Porque eu não me sinto seguro para aplicar minha técnica, eu não me sinto seguro para atender clientes, eu não me sinto seguro para apresentar resultado, então eu acho que tá sempre faltando alguma coisa. E daí eu começo a querer aprender mais e mais e mais, buscar preencher aquele vazio que eu não consigo preencher, buscar segurança aprendendo novas técnicas. Então a gente gosta de fazer curso, né? E eu já tinha feito vários e eu comecei a refletir, por que ninguém nunca me falou isso? Por que ninguém nunca me falou isso? E, gente, todas as doenças metabólicas crônicas começam no intestino. Inclusive, ontem eu estava assistindo uma aula de um pesquisador maravilhoso e ele tá há mais de 30 anos na área de pesquisas e ele trabalha na área de câncer, né? E ele estava provando com estudos científicos, derrubando a tese de que o câncer é genético. Ele estava comprovando e ele falou exatamente com essas palavras. Todas as formas de câncer começam no mesmo lugar. Eles são origem de uma doença metabólica crônica. Olha só. Então, a raiz das doenças metabólicas crônicas e várias outras doenças estão lá no intestino. Então, aqui eu tô falando do quê? Tô falando de fibromialgia. Aqui eu tô falando de dores crônicas, de doenças autoimunes, tá? Aqui eu tô falando de ansiedade, de depressão. Aqui eu tô falando de problemas de pele, problemas respiratórios, problemas neurológicos, Parkinson, Alzheimer, TDAH, déficit de atenção. Problemas sérios que a gente enfrenta, que o seu cliente enfrenta e que ele vai te procurar. Ele vai atrás de você para pedir ajuda. E se você não entender a raiz desses problemas, você não vai conseguir ajudar ele. Você vai ajudar ele a aliviar os sintomas, mas não vai conseguir resolver o problema. Olha só o poder da interoterapia. Então, aqui, olha, se você tá em dúvida se a interoterapia é para você, eu te pergunto. Você realmente quer ajudar as pessoas? Você quer fazer diferença na vida das pessoas? Você quer ajudar elas a tratar o problema delas na raiz em 4 sessões? A mudar de vida, a encontrar uma solução para um problema que ela tá há anos buscando? A mudar a qualidade de vida de uma família inteira. Porque quando eu tenho uma mãe, um pai,
uma avó, alguém que vem e faz o tratamento da enteroterapia comigo, gente, ela não guarda pra ela. Essa pessoa, ela quer transformar a família inteira dela. E olha só que maravilhoso, quando os parentes, os familiares começam a ver, nossa, como você tá diferente, nossa, como você melhorou, as pessoas querem o que essa pessoa vive. Então a enteroterapia, ela é uma ferramenta poderosa para te ajudar a viver da sua missão, a viver do seu sonho de ajudar as pessoas. E também te ajudar a ter uma qualidade de vida financeira, uma estabilidade, uma liberdade financeira que você nunca viveu. De estar com os clientes ali, ó, vindo, querendo se tratar com você, sem você precisar ficar correndo atrás dos clientes. Então, se a enteroterapia, se é isso que você está buscando, a enteroterapia é para você. Qual que é a porta de entrada, Stephanie? Jornada Tratando na Raiz. Essa é a porta de entrada. É você vir e conhecer um pouquinho mais a fundo, tá? Um pouquinho mais a fundo.